Passa a nós. Vamos fazer aquela prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A luz do Cristo, por todos nós, nos abençoe, pedindo, agradecendo a presença nosso irmão de bons pais, fazer a palestra do outro, e que esteja bem, e que a gente todos seja com palavras, não? Ok. Boa noite. Boa noite a quem está assistindo e boa noite àqueles que assistirão posteriormente, para nós colocarmos no YouTube. E que a paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos realmente transmitir a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho do Mestre. Hoje, dia 3 de março de 2026, nós escolhemos uma partezinha do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, que é o capítulo 13, e o título é O Revolucionário Sincero. A palavra revolucionário nos chama a atenção, né? Eu leio o livro, vi o índice, o título Revolucionário Sincero me interessou. Até porque todos temos, e eu também, né, tenho, a nossa revolução interior, né? A gente acaba se posicionando, né? O revolucionário geralmente é aquela pessoa que se posiciona com relação a algum tema e quer mudança pela revolução. Então a ideia é aquela do certo e errado. Então a minha posição é que eu estou certo, então eu quero mudança. E daí eu me coloco de uma situação de rebeldia sobre o estado de coisas que ali está, e por conta disso que nós temos às vezes muitas revoluções, muitas dissensões, muitas guerras. Então revolucionário é essa pessoa rebelde, né, insubordinada, que não aceita muito as regras que estão postas e se posiciona contra. E aqui ele diz que ele é sincero, é o revolucionário sincero. Então essa passagem do Neio Lúcio, ele coloca então quando Jesus estava entre os seus discípulos, e os seus discípulos conversavam entre eles ali, e Judas é sempre aquela pessoa que a gente tem, assim como uma pessoa revolucionária, rebelde. Ele tinha a ideia que Jesus veio trazer o reinado, né, do Cristo aqui na Terra, e que deveria ser conquistado de qualquer maneira. Então o Judas é aquela pessoa que se posicionava nessa situação. Então às vezes a pessoa vê assim, o cara tá tranquilo, né, calmo, mas dentro de nós muitas vezes tem aquela revolução, né? Tem um vulcãozinho ali que está pronto para eclodir e para se manifestar. Então Judas conversava entusiasmado ali com os demais, Cristo presente, e sobre os equívocos do governo reinante, o sofrimento do povo, as dificuldades que estavam sofrendo ali, passando. Exaltado, ele dizia das possibilidades que tinha uma revolução em Jerusalém. Então Jesus começou a comentar: calma, veja bem, o Judas estava animado, né, entusiasmado, e Jesus veio calmamente contar uma história. Sempre Jesus interferia, né, normalmente contando uma história para passar o ensinamento necessário através daquela história. E eu imagino assim, né, Judas naquele afã de falar, né,
e nós conhecemos bem a história dos judeus, sabemos que realmente foi um momento bastante difícil para todos, as perseguições, as torturas, as mortes, a invasão, os impostos. Então tinha muitas coisas ali que contrariava a vivência daquele povo. E Judas estava inconformado com isso. E Jesus calmamente veio e conta uma história. E dizia a ele que um rei antigo, considerado muito cruel pelo povo naquela sua pátria, sua região, e ele era considerado tão cruel, as pessoas comentavam, reclamavam daquele comportamento do governante, que o principal dos profetas daquele reino, ele foi convidado a chefiar uma rebelião assim de grande alcance, para tirar do trono, arrancar do trono aquele rei que eles não tinham afinidade com ele. O profeta, pessoa que em princípio não era muito favorável a essa situação, não acreditou de início naquela questão, nas denúncias que a população estava fazendo, mas a população insistia, que o rei era duro de coração, ele era um mau senhor, perseguia, usurpava, ele torturava os vassalos, e em todas as direções ele começou a ouvir essa situação. Sabe como é que é, né? O clamor popular. E foi assim que esse profeta, um condutor de boa fé, é interessante, né, que ele na história ele sempre lembra, sincero, boa fé, bem intencionado, de uma pessoa de boa vontade, um profeta que estava com aquelas ideias revolucionárias. Então ele começou a se inflamar, começou a se deixar, né, a ser assediado por aquelas informações. E então aceitou a ideia da revolução. Começou ali a juntar pessoas, achou que era o único remédio natural para aquela situação, articulou em silêncio com algumas centenas de pessoas que também poderiam ser considerados assim, decididos, corajosos, e na véspera de promover aquela revolta, aquela insubordinação, ele então, como ele era uma pessoa que confiava em Deus, resolveu orar, conversar com Deus. Subiu ao monte e lá então ele rogou assistência divina, orientação para aquela empreitada que ele se colocou para fazer. Então foi enviado um anjo do Senhor, um espírito, e ele começou então a conversar com aquele profeta. E na conversa, né, o chefe honesto, o profeta honesto, ele se posicionou, né, falou para o emissário que o rei era ele, o soberano, ele era uma pessoa muito cruel, né, que ele tinha ouvido muitas histórias, oitiva, né, ouvido, e suplicava a aprovação do celeste amigo ali, do espírito, para o plano de revolta renovadora, que modificava aquilo ali. Nós temos também essa situação, né? Geralmente nós elegemos alguém, o culpado de tudo que está acontecendo é fulano, é ciclano, é isso, né? Então, se a gente tirar ele do trono, colocar um outro ali, pronto, está tudo resolvido. Aquela ideia do certo e errado, né? do que está certo. Oi, Francisca! Seja bem-vinda! Então, a gente acha que nós caminhamos pelas soluções, né, mais radicais. A gente sempre acredita nisso. E o mensageiro celeste, ele notou que o profeta realmente estava sincero, sendo sincero. Ele escutou com paciência e esclareceu, em nome de Deus, né, o Supremo Senhor, eu estou aqui, e o seu projeto vai ser aprovado, no entanto, com uma condição. Você vai conviver com o rei 100 dias.
consecutivo, vai conviver lá com o rei. Você vai no palácio, como lá precisa de servos, pessoas para fazer aqueles serviços de limpeza e tudo mais, você se apresenta nessa situação e depois de 100 dias convivendo com o rei, se a tua consciência ainda perseverar com esse mesmo propósito, então você vai ter o nosso apoio para destituir o rei da sua posição. E nesse caso, então, o profeta aceitou, né, a determinação, aceitou a proposta e cumpriu aquela determinação. Simples, sincero, ele dirigiu-se à casa real e apresentou lá numa função, né, de trabalho de limpeza de um servidor, um apagado servidor ali. E logo que ele colocou-se a serviço ali do rei, ele começou a reparar que a vida do rei não era aquela que ele imaginava. Tinha algumas nuances ali que ele nunca tinha parado para pensar. Ele reparou que ele nunca dispunha tempo para menores obrigações, coisas que as pessoas comuns fazem, o rei não tinha tempo de fazer. Ele tinha uma agenda assim, muito apertada, e ele às vezes demonstrava assim, que não tinha gosto pela vida, ele vivia atabalhoado, estressado até muitas vezes, rodeado por conselheiros e ministros que eram impertinentes, e ele era atormentado por centenas de reclamações, pessoas que estavam ali o tempo todo exigindo decisões do rei, de hora em hora. Na qualidade de pai, ele não tinha tempo para convivência com os filhos, netos. Na condição de esposo, ele vivia distante da companheira. E então ele percebeu que o rei, ele não tinha aquela vida que ele imaginava. Que o rei, de certa forma, ele era escravo também, né? Tinha uma certa escravidão. E ele era obrigado, muitas vezes, a frequentar banquetes. A gente fala, um banquete é uma coisa boa, e realmente é muito bom, né? Gostoso, prazeroso. Mas quando ele se torna assim muito frequente, sai de um banquete e vai para outro banquete, a saúde física começa a ficar comprometida. Aquelas cerimônias que é excessivamente repetida, no quais ele era assim convidado, era compelido, e ali ouvia mentiras, pessoas bajuladoras, ingratos. Nunca dormia muito mal, né? Nem se alimentava nas horas certas, e onde ele estivesse, ele tinha que se controlar no que ele dizia, né? Controlar as próprias palavras, vigiar o que ele falava, porque muitas vezes as pessoas pegavam a frase daquela ali, fora de contexto, e espalhavam uma mentira, e lá estava ele sendo visto, né? Como uma pessoa de má índole. Então, veja que essa questão das fake news é uma coisa antiga. Então, a vida dele era difícil, né? Nem sinceridade, né? Nem ser o que ele queria ser, ele podia ser. Então, era uma situação assim, né? De dificuldade que ele tinha, né? Para fazer as coisas que o emissário ali, o profeta, né, imaginava que ele pudesse fazer com tranquilidade. Aí então o profeta, ele percebeu que ele mais assemelhava a um escravo duramente condenado a servir sem repouso e em plena solidão espiritual, porquanto o rei ele não tinha nem mesmo a facilidade de cultivar a oração, a comunhão de Deus por intermédio da prece, né, comum. Então o rei vivia uma situação de obrigações, e que ele não tinha escolha, ele tinha que fazer aquilo e pronto. Então passou 100 dias, o profeta voltou então radicalmente transformado. Ele percebeu que as coisas não são bem assim como a gente imagina. E às vezes a gente imagina que a gente observa uma coisa, pode ter o equívoco
de um jeito ou de outro, até o oposto, né? Às vezes a gente observa um local assim onde as pessoas parece que vivem tão em paz, né? Tão tranquilas, aí você vai a fundo naquilo ali e percebe que não é bem assim. Me ocorre às vezes, né? Eu frequentava uma casa espírita e lá de vez em quando a gente ficava conversando, né? No começo, antes da reunião e depois da reunião. A reunião era uma coisa assim muito agradável, tranquila. E alguns comentavam assim, eu não queria nem ir para casa, queria ficar aqui, né? Queria prolongar, que a gente sente tanta paz, tanta serenidade. Algumas dessas pessoas, né? Depois elas se inseriam no grupo de trabalho, né? Começava a conviver com os trabalhadores e tudo mais, e percebia que todos têm as suas dificuldades, seus problemas, seus julgamentos, que nem sempre aquelas pessoas tão à paz, tão afáveis, são o que aparentam ser. Então tem também o oposto, né? E no caso do rei aqui, ele aos olhos do povo era uma pessoa bastante cruel, e que vivia uma vida muito boa, né, aos olhos de todo mundo. Mas na verdade ele era refém dos compromissos assumidos. E então quando o profeta percebeu isso, né, passou 100 dias, ele foi então até o monte cumprir com o compromisso que ele assumiu com o anjo, e o anjo apareceu, e no curso das orações que o profeta estava fazendo, qual não foi a surpresa? Ele começou a implorar misericórdia para o rei. Veja a mudança, né? Inverteu. Misericórdia para o rei, que agora ele tinha compaixão pelo rei, uma compaixão sincera. E em seguida descendo do monte, ele chamou os seus seguidores, aquelas centenas de pessoas que seguiam-no, e convidou eles a não mais, né, tomar aquela atitude de submissão, de rebeldia, mas sim contribuir, né, achar uma forma de contribuir no trabalho construtivo dentro do país, né, contribuir para que a paz se imperasse, né, fizesse cada um cumprir com a sua parte para não provocar mais discórdia, mais dissensões. A gente sempre recebe esse convite, né, no Evangelho do Cristo, de construir a paz dentro de nós, de espalhar a paz. A paz é uma questão interior. Quanto mais a gente cultiva dentro de nós mesmos, mais a gente contribui para a paz geral, para que todos possam gozar dessa paz. Então, o profeta tomou essa posição, né, depois da convivência que ele teve com o rei. E assim aquela rebeldia, ela foi convertida em compreensão e serviço. A gente muitas vezes nós temos, né, essa revolução interior, né, essa vontade de mudança, e a gente elege pessoas muitas vezes para a gente destinar a nossa ira, a minha raiva, o meu posicionamento. E Jesus, ele não era uma pessoa omissa em nenhum momento, né? Ele se posicionou sempre, mas sempre se posicionando contra os atos, não nominando assim, tal fulano, ciclano, não, ele, as posições dos fariseus, dos doutores da lei, né? São posições hipócritas, né? Aquelas falsos profetas, citava como raça de víboras, que são tal qual túmulos caiados por fora, né? Que é bonito, limpo, parece limpo, mas podre por dentro. Enfim, ele se posicionava com relação às ações equivocadas, mas não direcionando ira, raiva aquelas pessoas. Todos, né, nós temos as nossas situações, né, de comportamentos inadequados, né? Mesmo os grandes nomes que nós vemos aí,
eles mostram nas suas próprias histórias que eles contam que eles têm dificuldades, né? Chico Xavier mesmo, muitas vezes ele falava, né? Tinha momentos assim de gratidão que ele sofria, sentia, a mágoa, ressentimento, né? O Emmanuel muitas vezes interferia para poder aconselhar e orientar, chamar ele a manter a posição. Então todos temos, né? Uns mais, outros menos. Eu citei o exemplo só porque a gente tem que perceber que todos fazemos parte de um mundo de prova e expiação. Então nós estamos sujeitos às leis da matéria e muitas vezes nós nos deixamos levar pelas tentações, pelo chamamento. Então Judas ouviu a história do Cristo, meio que desapontado, né? Que ele quis repelir ou redarguir, fazer alguma ponderação sobre a questão, uma ponderação irreverente, mas Jesus, ele se antecipou e falou para ele incisivo: a revolução é sempre um engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o centro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para indisciplina, nem tempo para insubmissão. Então, essa é a lição do Neio Lúcio, que nos trouxe sobre essa questão da revolução. Nós temos os nossos posicionamentos, seja no campo da política, seja dentro do lar, seja dentro do nosso ambiente de trabalho, seja até mesmo no nosso ambiente dentro do templo que nós frequentamos, da casa espírita, mas é preciso que a gente tenha a sensibilidade de saber o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a minha parte? O que eu posso fazer para melhorar antes de querer tirar o dirigente, aquela pessoa que está governando, e que vai mudar muita coisa? Será que se eu estivesse lá naquela posição, eu faria muito diferente, né? Diante de tantos chamamentos, tantos compromissos, né? Como é que eu agiria? Como é que eu me comportaria? Então a gente está, essa lição eu entendo assim, que ela é um convite para que nós façamos essa reflexão sobre o que eu contribuo para um mundo melhor, um mundo mais em paz. Como que energia eu estou espargindo, que energia eu estou gerando para que o mundo se torne melhor. É claro que nós vemos que as revoltas, a guerra, né, ela impera em todo o mundo. Agora mesmo está surgindo novos conflitos. Mas como que eu posso contribuir para esse conflito se reduzir? Seria condenando, julgando, falando, colocando, como diz o ditado, mais lenha na fogueira? Ou seria eu, já que eu não posso ter uma interferência direta pela minha posição, mas pelo menos orando, espalhando a paz, gerando paz no meu ambiente de convívio, seja no lar, no trabalho, em outros locais, como que eu estou contribuindo para a paz geral, né? Com a minha geração de energia, né? Nós estudamos o tempo todo dentro da doutrina espírita que nós geramos energias, né? E essas energias elas se tornam matéria, elas podem fazer a diferença, sim, né? Se todos gerarmos energias de paz, talvez o mundo se torne melhor, né? Nós apreciemos um pouco mais essa paz, né? Primeiro que a gente mesmo em paz, né, já é um grande avanço para o nosso próprio conforto, nosso equilíbrio. Buscamos equilíbrio, queremos equilíbrio. O equilíbrio é o caminho para viver melhor. E depois, se nós conseguimos esse equilíbrio, nós podemos, de repente, influenciar outros a que tenham também o equilíbrio. Então é esse o convite que Jesus nos faz.
essa era a mensagem dessa noite. Agradeço pelo momento e, como de hábito, né, vamos encaminhar para o encerramento